voltamos com um bloco importante. O bloco onde nós vamos homenagear todos os clubes que foram campeão brasileiro. Nós vamos mostrar o título, né, que foi obtido e o pôster. E o Carlos Miguel vai fazer um breve relato, vai ajudar nós e o Ademir Maria sobre esses campeões. Então nós vamos agora ao primeiro campeão, né? O Palmeiras, que tem mais títulos ali, ó. O jogo campeão brasileiro de 1994, o Palmeiras. O primeiro jogo teve a vitória de 3-1 pro Corinthians, né? O Palmeiras. Pro Palmeiras. E o segundo jogo foi Corinthians 1 e Palmeiras 1, gol de Marques e Rivaldo. E com este empate, né, o Palmeiras se tornou campeão brasileiro de 1994. Olha, acho que de toda essa geração que eu chamo da Parmalat, eu acho que o time 93, 94, sem dúvida, foi o melhor deles. E teve algum jogo marcante? Contra o Palmeiras sempre tudo era marcante, né? E se criou uma rivalidade muito grande entre a gente, né? E principalmente, se acirrou muito mais ainda depois daquele episódio de 95 da Libertadores, né? Era um jogo sempre muito pegado, mas a qualidade técnica você via ali, né? Que era muito grande. Estava surgindo o Rivaldo, né? Exatamente. O Rivaldo estava surgindo, depois foi para a Europa, né? E você todos sabe, nós tínhamos, o Corinthians também tinha, o Marcelinho batia muito bem. O Rivaldo, ele estava subindo, e eu tenho uma história que eu joguei contra o Rivaldo na Taça São Paulo. Esse que foi o fato marcante. O Rivaldo Taça São Paulo, juntamente com o Valber. Os dois. Mas nós vamos já para outro campeão brasileiro. Vamos lá. Em 2002, o Santos, né? Campeão brasileiro, o primeiro jogo foi 2-0 para o Santos contra o Corinthians. E o segundo jogo, esse aí que nós estamos mostrando, foi 3-2 para o Santos, gol de David para o Corinthians e Anderson. E o gol do Santos foi marcado por Robinho, Elano e Léo. Nós estamos aí vendo os gols, né? Dessa partida, que foi 3-2 para o Santos contra o Corinthians, no segundo jogo, aonde... Nessa época aí o Santos formava muitos jogadores também, né? Vinha das equipes de base, como tu estava frisando, falando muito bem isso. Por isso que formou um grande time para ser campeão brasileiro. E um fato marcante, Carlos Miguel. Cara, quero dizer que um dos poucos lugares em que eu fui expulso foi contra o Santos na Vila. Foi expulso contra... Isso que é marcante. Foi expulso. Infelizmente. Quantas expulsão teve na carreira? Não tive muitas, né? Mas eu me lembro, né, eu tava chovendo até, e eu tive que jogar de lateral. Eu me lembro que eu fui expulso, mas eu tava de lateral. Então tá explicado. Carlos Miguel jogando de lateral. Santos campeão brasileiro em 2002, né? Quantos títulos tem o Santos, será? O Palmeiras tem 11, o Santos acho que tem 8, né? 8, lembra? 8 títulos brasileiros. 8 títulos brasileiros. Esse time aí é o Elano, né? Surgindo o Elano, hoje treinador, um grande treinador também, né? E o Robinho, né? Aquela gurizada toda ali surgindo, é difícil. E nós temos outro campeão brasileiro, né? Corinthians, né? Vamos ver aí. Corinthians campeão brasileiro em 1999. O primeiro jogo foi o Atlético Mineiro ganhou de 3-2 e o segundo o Corinthians ganhou de 2-0, que nós estamos mostrando contra o Atlético Mineiro, 2 gols de Luizão. E ainda teve um terceiro jogo, né, de desempate, que foi Corinthians 0 e Atlético Mineiro 0. Para te ver, essa competição aí foi complicada. Nós estamos mostrando o jogo que deu 2-0 para o Corinthians. O time do Corinthians é um time mais experiente nessa época, né? Tinha um jogador já experiente, Vampeta, né? Tem um fato marcante, Carlos Miguel. Eu vou dizer que eu tenho um trauma nesse ano aí, cara. Eu estava no São Paulo esse ano e a semifinal foi nós e Corinthians. Eu estava pelo São Paulo. E foi o jogo em que o Raí errou os 2 pênaltis, que o Dida pegou os 2 pênaltis. Então esse é o fato marcante. Esse é o fato marcante. Podia estar nós indo ali para a final contra o Atlético Mineiro. E agora nós já vamos contar outro fato marcante. Vamos mostrar aí o Flamengo, campeão em 1992. O primeiro jogo foi 3-0 para o Flamengo contra o Botafogo. E o segundo deu empate, 2-2. Os gols foram marcados por Piquete, para o Botafogo, e Valdeir. E Júnior e Júlio César marcaram para o Flamengo. E o Flamengo se tornou campeão com esse empate, pois tinha vencido o primeiro jogo por 3-0 o Botafogo. São grandes jogos, né? Júlio César. E marcante, assim, algo marcante contra o Flamengo, Carlos Miguel. Tu lembra? Olha. Pode ser vitória também. Eu me lembro de uma vitória. Não, teve algumas vitórias legais. Eu me lembro de ter feito um gol de cabeça. No caso, hoje no Gilmar, aqui no Olímpico, ganhamos 2-0 aqui no Brasileiro. Os poucos gols de cabeça, poucos gols de cabeça que eu fiz foi contra o Flamengo. O Flamengo, campeão brasileiro em 1992. Eu joguei muito contra o Flamengo também, em 92. Depois eu fui jogar no Grêmio em 93. Agora vamos a outro campeão brasileiro, Carlos Miguel tem história. São Paulo. Aí tem bastante.
Olha lá, ó, campeão brasileiro de 1991, São Paulo, né? O primeiro jogo foi vencido por 1-0 contra o Bragantino e o segundo deu um empate. E dessa forma, o São Paulo se tornou campeão brasileiro em 1991. Tem um fato marcante aí no São Paulo, os dois cara, títulos. eu acho assim que, primeiro, assim, pra mim que foi o cara que sempre tive o maior respeito e carinho pelo Raí, eu tenho a oportunidade de ter jogado com ele junto, sem dúvida, é muito marcante, né? O ano de 98 até 2002. 2002. É. Jogar A com o gente Raí. jogar junto com o Raí, Sempre cara, um fato foi marcante. demais, demais. Nós vamos para outro campeão brasileiro, Cruzeiro, né? Cruzeiro campeão brasileiro em 2003. O primeiro jogo foi 2-1 para o Cruzeiro contra o Paysandu. Esse era um jogo só, né? Que o Cruzeiro chegou a 100 pontos no campeonato. E neste jogo foi que ele se tornou campeão, que era campeonato por pontos, né? É isso aí, naquela época mesmo? Era isso aí. Rapaz, sabe que o Cruzeiro é que... Ai, eu tenho o maior vontade de ganhar do Cruzeiro, cara. Puxa, perdi uns jogos pro Cruzeiro. Cara, perdi 2 Copas do Brasil pro Cruzeiro, cara. Eu estava numa das Copas do Brasil. Em 93 e depois com o São perdemos. Paulo em 98, 2 jogos que estavam na mão. E Aquele jogo era para mim ter jogado, aquele jogo, até porque o Eduardo não estava bem fisicamente, estava machucado, né? E nós perdemos lá dentro 2-1. 2-1, né? Tínhamos que empatar e o empate dava o título pra gente, né? E depois tem um gol do Esse é o fato marcante. Mas vamos pro Vasco da Gama agora, né? Outro campeão brasileiro em 1997. O primeiro jogo deu um empate, Palmeiras e Vasco da Gama. O segundo jogo deu empate também, né? E o Vasco foi campeão por causa da pontuação. Veja, né? E o que tem a dizer do Vasco, assim? Cara, eu quero dizer que nesse ano de 97, eu conto uma história muito legal, né? Porque foi o ano que eu comecei, eu acho que foi o ano que eu comecei com o Campeonato Brasileiro, e eu não sou muito de fazer gol, né? E eu acho que... Não foi em 97, não, porque o Túlio já tinha saído do Botafogo, né? Em 97. Mas nós vamos não foi. Eu ia dizer porque, teve um ano que e aí foi o ano do Botafogo, que em 5 rodadas o Túlio tinha feito 5 gols e eu 4. Aí terminou o campeonato, o Túlio com 30 gols e eu com 4. É que o Vasco teve uma ascensão nessa época, né? Depois ele começou a cair. Né? Eu acho que foi o último grande time do Vasco, essa é a grande verdade, né? E foi o time que depois ganhou a Libertadores também, né? Em 97. Seria o último time. Nós vamos agora para o Fluminense, né? Campeão em 2012, ó. Foi por pontos, 77 pontos, né? Nesse jogo aí o Fluminense tornou campeão. Venceu o Palmeiras por 3-2. Os gols do Palmeiras foi Barcos e Patrick Vieira. E o Fluminense marcou Fred, Ramos e Fred. Ramos foi o Fluminense é um bom time, formou um bom time, até porque tinha um grande centroavante, né, que era o Fred, fazendo 2 de gol, né? E tinha uma gurizada ali também que estava ajudando muito eles, né? Teve algum fato marcante com o Fluminense? Não, com o Fluminense não, cara. Sempre foram jogos mais tranquilos assim com o Fluminense, assim, nada não que chamasse muita atenção, né? E aí o Fluminense de Fred, né? Se dizer Ademir Maria. Fluminense de Fred, né? Porque o centroavante... Era ele sempre foi referência no futebol. Vamos ver ali, ó, Fluminense campeão brasileiro de 2012, né? Esse aí. E nós já vamos agora para o Atlético Mineiro. Também foi campeão em 2021 por pontos, né? Chegou a 84 pontos. E esse é o último jogo onde ele foi campeão por pontuação, né? Que é contra o Bahia. O Bahia, os gols foram marcados por Luiz Otávio, Patrick Vieira e Hulk. Queno marcaram o gol do Atlético Mineiro. O treinador do Atlético era o Cuca, né? Cuca. O Cuca sempre formou grandes times, né? E principalmente também o goleador, o Hulk aí. E ele saiu, né? No final, depois do título, ele saiu, né? Voltou. E aí, quando voltou, ele não conseguiu ter o mesmo aproveitamento, o mesmo fato rendimento. Marcante, Carlos Miguel, tem algum, assim? Com o Atlético? Mineiro. Cara, mas é com o Cruzeiro, então. O meu problema é o Cruzeiro em Minas. O meu problema é o Cruzeiro em Minas. Desde aquela época que a gente perdeu. Poxa vida. Olha que o Ademir Maria jogou no Cruzeiro. Hein? Eu fui campeão lá também. Então... eu vou dizer coisa pra ti, complicado, né? E também jogar contra o Atlético, principalmente lá, era difícil. Principalmente esse time que o Cuca formou aí, né? 2021. Campeão brasileiro, o Atlético. Nós vamos já para outro aqui em seguida. O Botafogo. Hein, Carlos Miguel? 95,
Acho que foi esse ano aí, 95. O Botafogo venceu o primeiro jogo contra o Santos, 2-1, gol do Wilton Gotardo e Túlio, e Giovani descontou pro Santos. E esse jogo aí deu 1-1, né? Marcelo Passos e Túlio, que marcou o gol. Essa época é a época do Túlio. É. É a época do Túlio. E aí que eu falo que foi o ano que em 5 rodadas o Túlio tinha 5 gols e eu tinha 4. Aí eu falei, opa, tô indo bem. Terminou lá no final do campeonato o Túlio com 30 e eu com 4. Então foi esse fato Porque não era de fazer gol, eu tava fora do meu normal, né? Só se de abastecer os atacantes. Tem outro aí, campeão brasileiro, o Bahia, né? Bahia ainda, Ademir Maria. O Bahia, né, em 88 foi principalmente eu jogava no Internacional, né? E Você jogava no Internacional na época? Sim, na época nós estávamos, 88, e o Bahia conquistou aqui dentro do Beira-Rio. Deu um empate e venceu o primeiro jogo. Exato, venceu o primeiro 2-1 e aqui deu um empate 0-0, né? Mas nós jogamos muito bem esse jogo aí, perdemos muitos gols. Luiz Fernando perdeu um gol, faltava 2 minutos. E um fato marcante, eu acho que o fato marcante foi em 88, né? E foi em 88, mas foi decidido em 89, né? Esse jogo foi em fevereiro de 89. Depois aí, logo em seguida, veio Exatamente. Né? Vamos com outro campeão aí. Guarani. Esse é da época do Ademir Maria. 78? 78 eu ainda estava no Novo Hamburgo. Palmeiras e Guarani. O primeiro jogo foi 1-0 para o Guarani, gol do Zenon. E o segundo jogo aí, 1-0, gol do Careca. Careca. É que eu joguei muito contra Zenon e Careca, né? Nessa época aí, esse time do Guarani era muito bom. Eu peguei muito pouco o Guarani do Brasileiro. O Guarani já não vivia um grande momento, já estava já um pouco em decadência. E eu me lembro que em 95 eles participaram, mas tinham subido, aí participaram, e em seguida caíram de novo. Nessa época, em 79, sim, aí eu comecei. Em 80 que eu comecei a pegar o Guarani, porque eu fui pro Santos. Em 80 a gente começou a jogar. No Olímpico deles, 2-1, até fui eu que fiz um dos gols aqui contra o Guarani. Esse é o fato marcante. Vamos para o Atlético Paranaense, né? Campeão brasileiro em 2001, né? O único título aí que ele ganhou também. O primeiro jogo foi 4-2 contra o São Caetano. E o segundo jogo foi 1-0, gol do Alex Mineiro. Já tinha marcado 3 gols no jogo anterior. Fato marcante, cara. Eu acho que sempre a dificuldade de jogar, né? Na Arena da Baixada, né? A gente pegou a época da Arena da Baixada. Não. Eu tenho um gol bem bonito lá na Arena da Baixada, lá contra o Atlético. Se eu não me engano, se a Copa do Brasil foi 1-1, que eu fiz um gol, até foi um gol bem bonito até. Mas era sempre uma dificuldade grande de jogar contra o Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada. E o Atlético Paranaense estava destacando o Alex Mineiro, lembra? Exato. Depois subiu, acho que era formatou Sabe quem que jogava também? Gabiru. Gabiru estava muito bem. Muito bem, Gabiru. Era um time forte, né? Gabiru, tem que homenagear ele em um momento, né? Vamos homenageá-lo. Ele e merecidamente, viu? Merecidamente. Eu acho, pô. O cara que fez simplesmente o gol da história do Inter. Não tem como não homenagear, né? E o Renato do Grêmio. Olha, cada um com a sua história, mas o Mel... Os dois têm a sua história. E o Coritiba, hein, Ademir Maria? Próximo campeão. Olha, 1985. Seu Enio Andrade. Enio Andrade, grande seu Enio Andrade, estive com ele. Foi um jogo único, né? Foi um jogo que deu empate em 1-1. Que o seu Enio Lulinha e Índio marcaram o gol. Lulinha marcante nisso, exato. Marcante nisso. E nos pênaltis o Curitiba venceu por 6-5 o Bangu. E o Ado, você lembra do Ado que errou o gol, né? E nesse time do Curitiba... No Coritiba tinha o Índio, que jogou comigo no São Bento Sorocaba, um centroavante. Que fez o gol, né? Fez o gol. Eu acho que outro detalhe marcante de 85 foi a grande campanha do Brasil de Pelotas, né? Foi que chegou até a semifinal. Perdeu exatamente. Exatamente. Bem lembrado. É que o seu Enio Andrade sempre formava as boas equipes, né? O fato marcante foi o Brasil de Pelotas, caso bem lembrado. A campanha do Brasil, né? Mas agora vamos para o último campeão brasileiro, que foi campeão brasileiro, mas muitos dizem que não foi. Ou foi? O Sport, campeão brasileiro. Até hoje, será que está lá? Será que tem o nome do esporte lá na CBF ou não? Foi. Segundo jogo do módulo amarelo foi vencido por 3-0, né? E depois o Internacional e o Flamengo não disputaram, né? Sim, não... E aí só jogaram entre si novamente, o Guarani e o Sport, deu 1-1, e o Sport ganhou o último jogo por 1-0. Nós estamos marcando aí a vitória... Mostrando, né, a vitória de 3-0 sobre o Guarani.
Foi o primeiro. Ribamar ali, hein? E um fato marcante do esporte. Eu acho que ali fica em questão exatamente isso, o modelo do campeonato, né? Módulo amarelo, módulo verde, Uma confusão. É uma confusão, tanto que deu isso, né? Ninguém sabe até hoje quem é o campeão de 87. Parece que deram pro esporte, mas... A questão é que depois disso se modernizou mais o Campeonato Brasileiro e começou a crescer e veio realmente essas modificações. Né, isso aí não... Né? Exato. Tá louco. A forma de jogar era... que inventaram, né? A forma de jogar era Não, muito... e tipo assim, fizeram o campeonato sem dizer, olha gente, é o seguinte, o campeão do módulo amarelo vai jogar o campeão do módulo verde. Não, soltaram os dois, aí campeão de cada, beleza, campeão não é quadrangular. Aí o que acontecia? Lógico, o módulo verde era o mais forte, né? Porque eram os que estavam os grandes times e o módulo amarelo. A Série A hoje o módulo verde, a Série B o módulo amarelo. Tu disputou esse campeonato? O quê? Não, isso aí foi em 87. Não. 87 aí, o que acontece? Aí você não... Nem pode dizer assim, seguinte, mas lá no final vai ter o campeão do módulo verde. Não, aí tocaram os dois, aí chegou no final e disseram, não, vamos fazer agora... Não, aí... É porque logo em seguida, depois aí o Internacional veio disputar, eu já estava no Internacional em 87, veio disputar a final com o Flamengo. Exatamente. No próximo Campeonato Brasileiro. Aí sim, a modificação do campeonato melhorou muito, né? Por causa disso, porque esses acontecimentos anteriores, isso aí não vingava de maneira nenhuma. Então nós encerramos esse bloco aí, onde o Carlos Miguel e o Ademir Maria colaboraram aí para nós homenagear todos os campeões brasileiros. Nós vamos para os comerciais e em breve retornamos com o próximo bloco.